O diabetes é uma doença extremamente frequente e muito traiçoeira, porque nós sabemos que nas fases iniciais muitas vezes ela é silenciosa, ela não causa muitos sintomas, mas a médio e longo prazo o diabetes pode levar a danos muito importantes no nosso organismo. E no vídeo de hoje, então, nós vamos falar dos principais sinais na pele ou alterações da pele que podem ser um sinal de alerta para o diagnóstico de diabetes. Existem múltiplas manifestações de pele associadas ao diabetes, muitas vezes há um diabetes de longa evolução ou outras manifestações de pele que são mais raras, mas ainda assim associadas ao diabetes. Mas no vídeo de hoje eu vou falar principalmente de manifestações que são comuns e que sim podem servir como um sinal de alerta para um diagnóstico precoce de diabetes. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você já conhece o nosso conteúdo, aperte o botão de curtir. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Bom, vamos começar falando de um sinal, de uma queixa que é extremamente frequente, que é pele ressecada e coceira. E nós sabemos que sim, uma pele muito ressecada, com coceira, pode ser um sinal de diabetes. Vale lembrar que essa é uma queixa, uma manifestação extremamente comum. Então, algumas pessoas têm pele seca por uma característica própria da pessoa, algumas pessoas têm alguma doença de pele, como por exemplo, a dermatite atópica. Nós sabemos que conforme nós vamos ficando mais velhos, a pele tende a ficar mais ressecada e apresentar mais coceira. No período do inverno, também é mais comum que a pele fique mais ressecada e coce. Nós temos vídeos aqui no canal falando de coceira de uma maneira geral, de pele ressecada, porém, vale o alerta. Pode ser um sinal de diabetes se você tem uma pele muito ressecada ou principalmente se você acha que houve uma mudança de padrão, que a sua pele não era tão seca antes e ela está ficando mais seca, com mais coceira, sim, pode ser um sinal de alerta para o diabetes. É claro que nesses casos, muitas vezes, uma hidratação simples da pele, evitar banhos mais quentes, já pode ajudar muito, mas lembrando que nesse caso o mais importante até não é o controle da coceira, mas sim o diagnóstico precoce do diabetes. E eu vou falar agora de uma segunda situação que também é muito frequente, que são as infecções de pele. Então, as infecções bacterianas de pele, ou por exemplo os furúnculos, que são aquelas infecções que muitas vezes formam pontos de pus, mas muitas vezes associado com nódulos um pouquinho mais infeccionados, mais profundos, mais dolorosos, ou mesmo infecções nas regiões de dobras causadas por fungos. Nós temos na região entre os dedos ou muitas vezes na região das virilhas, e aqui não são bactérias, geralmente mais fungos que causam esse tipo de lesão, ou mesmo outros tipos de micose, micose nos pés, micose de unhas. Todas essas infecções de pele, tanto bacterianas quanto fúngicas, estão associadas ao diabetes. Vale lembrar novamente, são infecções muito comuns, não é porque você teve ali uma micose no pé ou um furúnculo que você tratou que você tem diabetes. Porém, principalmente lesões que se repetem, a pessoa trata, depois de um tempo tem novamente, trata, tem novamente. Uma das possíveis causas é o diabetes e vale a pena a gente ficar atento para isso. Até porque nós sabemos que no diabético essas infecções podem se complicar e muitas vezes se complicar muito. Então, muitas vezes um diabético que ele tem, digamos, aquela frieira, aquela micose entre os dedos, que muitas vezes é uma coisa superficial, não incomoda, aquilo pode ser uma porta de entrada, por exemplo, para bactérias, levando a infecções mais intensas, como a erisipela, a celulite, que são já infecções mais graves, mas principalmente no diabético. Então, as infecções de pele, elas podem ser um sinal de alerta para o diabetes, e o diabético que tem qualquer infecção de pele, ele deve tratá-la prontamente. Não esperar, tratar de maneira eficaz para resolver essa infecção, porque infelizmente nós sabemos que no diabético essas infecções de pele, que muitas vezes são simples, podem ter uma complicação muito maior pelo diabetes em si. Vou falar agora de dois outros sinais que são comuns e frequentemente passam muito despercebidos como sinais de diabetes. O primeiro deles é o que nós chamamos de acrocórdons. Os acrocórdons são essas
proliferações de pele, são bem finas, macias, as pessoas popularmente chamam de verrugas, mas na verdade elas não são verrugas propriamente ditas, porque as verrugas são causadas pelo vírus HPV. E o acrocórdon não, ele é uma proliferação benigna da pele. Algumas pessoas já têm uma predisposição para o desenvolvimento do acrocórdon, mas ele é um marcador do que nós chamamos de resistência à insulina. Então, há uma associação do acrocórdon com diabetes e muitas vezes com o sobrepeso, com a obesidade. Então, algumas pessoas que têm ali uma tendência de ter uma ou outra lesão, têm um aumento muito grande nessas lesões conforme vão ganhando peso, desenvolvendo resistência à insulina e também o diabetes. Essas lesões são tratadas com facilidade. Então, no consultório médico, a gente anestesia elas individualmente, elas são muito superficiais, então faz uma cauterização superficial e se resolvem essas lesões. Porém, as pessoas que têm uma predisposição ao surgimento dessas lesões e as pessoas que têm diabetes, que têm resistência à insulina, têm uma tendência de formarem novas lesões. Por isso que é fundamental o controle do peso, o controle do diabetes, para que a gente diminua então o surgimento de novas lesões. E uma outra lesão de pele que é frequente também, imagino que a maioria de vocês já devem ter observado algumas pessoas com essas lesões, que é o que nós chamamos de pseudoacantose nigricante. O nome é bem difícil, mas elas são muito simples de serem identificadas. Elas acontecem muito em regiões de dobra, na região do pescoço ou na região da axila. Geralmente essas áreas ficam mais escurecidas. Porém, não é só mais escura, ela não é simplesmente só uma mancha. Há uma alteração de textura. A pele fica mais saliente, quando a gente passa a mão ela tem uma sensação aveludada. E essas áreas então mais aveludadas, mais escurecidas, principalmente em regiões de dobras, configuram então a pseudoacantose nigricante. E ela também, assim como os acrocórdons, ela tem associação com obesidade, com resistência à insulina e com o diabetes. Essas lesões são mais difíceis de serem tratadas. Novamente, o principal é a perda de peso, melhora da alimentação, controle medicamentoso do diabetes, se for o caso. Enfim, o controle dessa parte metabólica tende a melhorar a lesão. O tratamento dermatológico, algumas tentativas podem ser feitas com ácidos locais, com clareadores, com lasers, com peelings, porém, nós observamos que o resultado não é tão bom de uma maneira geral. Então são lesões de um pouco mais difícil o tratamento, mas lembrando que as lesões em si, elas não são perigosas, é mais a questão estética que muitas vezes incomodam, mas elas são muito mais importantes na verdade por serem um sinal de alerta para aí a resistência de peso e o diabetes. Pessoal, se vocês conhecem alguém que apresenta algumas dessas manifestações ou mesmo que tenha diabetes, não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você gostou do vídeo, aperte o botão de curtir e nos vemos no próximo. Até lá!